Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. E hoje, no nosso 13º dia, nós faremos menção nos capítulos 37, 38 e 39. Antes de darmos início à nossa leitura, eu gostaria de pedir a você para que pudesse compartilhar esse vídeo. Não somente compartilhar com seus amigos, mas também curtir e comentar. Se possível for, se inscreva em nosso canal para que você possa receber de primeira mão todos os nossos vídeos. Que Deus possa te abençoar e vamos para o vídeo. No capítulo de número 37, a palavra do Senhor vai falar um pouco mais sobre um dos descendentes de Jacó, de Israel. A palavra do Senhor vai falar sobre o filho de nome José. É o penúltimo filho, né? E um dos filhos mais queridos pelo então Jacó, por Israel. A palavra do Senhor diz que esse jovem recebe de seu pai um presente que o destaca dos demais irmãos. Esse presente seria uma túnica. Realmente esse presente ele representa, de fato, uma diferenciação no trato entre Jacó e José dos demais irmãos. O ruim é que, de fato, esse presente, essa benfeitoria, essa bondade, benignidade do pai para com o filho, desperta a ira dos irmãos. E, juntamente com a ira, um sentimento de inveja toma conta dos corações desses irmãos. Existe um outro detalhe também que nos chama a atenção no capítulo de número 37, é que no capítulo de número 37 é a primeira vez que a palavra fala sobre sonhos de José. Os sonhos de José também, de fato, traz um simbolismo profético, anunciando, de fato, o que se cumpriria lá no findar do livro de Gênesis. É um simbolismo a respeito de lua, de estrelas, e, de fato, demonstrando a autoridade dos pais e dos irmãos que se curvaria diante da autoridade de José. A gente vê o cumprimento disso no final do capítulo, né, do livro de Gênesis. Mas, a princípio, esses sonhos, de fato, são sonhos proféticos. A palavra fala que, com muita ira, né, é despertado esse sentimento raivoso entre os irmãos. Eles planejam, de fato, findar a vida de José. E uma das vezes em que eles estão no campo, a palavra do Senhor diz que eles tramam ali, tentando contra a morte de José, e acaba que, por muito pouco, não finalizam, de fato, a vida desse jovem. Mas a palavra do Senhor diz que eles colocam ele dentro de um poço sem água, né? A palavra do Senhor também diz que, por bondade e misericórdia, mercadores passam por ali e um dos seus irmãos o vende como escravo. E assim finaliza o capítulo de número 37 com José, né, por conta dessa inveja dos irmãos, sendo vendido, de fato, para os mercadores que passavam ali. E então ele torna-se realmente um andarilho, um escravo, né? Então o capítulo de número 37 finaliza justamente falando sobre isso, sobre rejeição, sobre traição e sobre inveja. A palavra do Senhor fala que, até sobre uma tipologia entre José e Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que José era muito amado pelo pai, Jesus também é. A palavra fala que José foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido por 20 moedas de prata. Jesus também é rejeitado pelo seu povo, vendido por 30 moedas de prata. A palavra também fala que ele, né, foi dado ali por escravidão e padeceu demais. E nós sabemos que Cristo também padeceu e posteriormente o retorno triunfal. José triunfa sobre o povo do Egito e também sobre todas as nações ao redor, porque de fato ele se torna governador de uma terra que se precaveu, que se resguardou. E Jesus, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis de todas as nações, em seu retorno triunfal da morte, né, para a ressurreição e a vida eterna. Já no capítulo de número 38, a palavra do Senhor é muito breve. Ela fala justamente sobre Judá e Tamar. E eu gostaria que você lesse com bastante atenção, porque de fato retrata injustiças que aconteceu na vida de Tamar e o cumprimento da graça de Deus ainda em meio a essa coisa complicada, ainda em meio a essas maldições, ainda em meio a essas injustiças. O Senhor, nas suas escrituras sagradas, ele não esconde os erros da humanidade. Ele não esconde os erros das personalidades que vivem debaixo, né, que vive compondo as Escrituras Sagradas. E agora Deus vai falar sobre uma característica ruim de Judá. A palavra do Senhor diz que Tamar, por ser sua nora, ela é casada com o filho mais velho morre, ela não gera. E aí o segundo filho mais velho toma ela como esposa, também não gera, e ele morre também. E a palavra do Senhor diz que o terceiro filho ali, né, de fato não tinha idade ainda para desposá-la, e ela fica ali meio que de escanteio, né? Mas de acordo com a crença judaica, essa mulher ela precisaria de fato ser tomada pelo outro irmão dos filhos de Judá, né? E assim ter um filho para dar continuidade
continuidade à consanguinidade, né? Consanguinidade, de fato, é a herança, né? Consanguínea dos irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que Judá meio que deixa ela de lado, né? E essa mulher, ela trama, de fato, um plano contra Judá. Na verdade, não um plano de morte, mas um plano de resgatar ali, de fato, a sua herança hereditária, né? O filho, o herdeiro que teria que nascer, de fato, de um deles. E a palavra do Senhor diz que Tamar, ela se veste de meretriz, e Judá, né, toma ela como mulher por um dia, e a palavra do Senhor diz que ela engravida. E aí quando Judá descobre que ela está grávida, não sabendo ele que ele mesmo era o pai, a palavra do Senhor diz que assim que ele, né, se deita com ela, ele deixa alguns utensílios dele, né, como marca de que ele voltaria para poder fazer o pagamento do suposto ato, né? E a palavra do Senhor diz que quando ele descobre que ela está grávida, ele fala, ó, essa mulher precisa ser apedrejada. De fato, ela, né, ela traiu, ela fez com que não deveria ser feito. E aí ela revela, de fato, que quem havia deitado com ela, era ele, né? E apresentou, de fato, os utensílios que ele havia dado. Ela dá à luz a 2 filhos, e esses filhos se chamam Pérez e Zerá. E a palavra do Senhor diz que esses filhos, ao nascerem, né, também entram na genealogia de Cristo. Então a gente vê realmente a graça de Deus sobre um acontecido, né, tão complicado. Então a graça do Senhor, ela realmente transcende toda maldição, todo ato ruim do homem. Eu costumo dizer que Deus, a graça do Senhor, ela abraça a todos, né, independente do tempo, independente da situação, independente do comportamento. Já no capítulo de número 39, a palavra do Senhor fala sobre a vida de José. Volta realmente a retratar agora a vida de José. Já no capítulo de número 39, a palavra do Senhor fala sobre a vida de José. Volta ali realmente ao panorama da vida de José. A palavra do Senhor diz que José é comprado por um homem que chama-se Potifar. E na casa de Potifar, José vai crescendo gradativamente nas funções, né, daquela residência. A palavra do Senhor também diz que José ele vai ganhando de fato essa autoridade com o passar do tempo, e Potifar vai confiando mais e mais de acordo com o que vai realmente observando as características honestas de José. Só que essas características honestas e de fato a servidão, e eu costumo dizer até que a graça de Deus sobre a vida de José, chama a atenção de outra pessoa, que não é Potifar, mas sim a sua esposa. A palavra do Senhor diz que essa mulher ela tenta seduzir José. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que José ele foge dessa situação embaraçosa. E o fato dele ter fugido faz com que essa mulher, de fato, o acuse falsamente, né, de tentar seduzi-la, de tentar abusar dela. E essa falsa acusação culmina, de fato, na prisão de José. E essa prisão realmente traz José, mais uma vez, a um ponto que ele conhece muito bem, que é o fato de estar preso. O calabouço de José agora lembra aquele calabouço do capítulo número 37, quando ele está jogado ao poço. É como se José tivesse mais uma vez sendo testado e mais uma vez sendo provado. Assim nós finalizamos a leitura desses 3 capítulos. Eu gostaria muito que você curtisse e compartilhasse esse vídeo. Se possível for, seguisse a nossa página, para que nós possamos crescer também em números, né? Que Deus possa abençoar você, e que esse vídeo, se for bênção para você, possa ser bênção para outras pessoas também.